Agora sim, então, oficialmente gravando, né? Estamos iniciando hoje, então, a nossa semana do acadêmico, né? O nosso primeiro evento da Semana do Educador, né? Dos cursos de licenciaturas da UBRA. Esse evento é um evento que a gente preparou principalmente para os alunos, né, das licenciaturas em História, né? Temos aqui a nossa convidada Luciana de Oliveira, né? A Luciana, que eu vou ler o mini currículo dela aqui, acho muito importante a gente apresentar, né, a nossa palestrante, que vai ceder aqui, né, um pouco dos seus conhecimentos, né, vai nos ajudar também a construir esses conhecimentos a respeito das imagens, né, na história, seus usos em sala de aula. Então, a Luciana, ela é historiadora formada pela PUC-RS, com especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado em História, atuando nas áreas de História do Rio Grande do Sul, História da Arte, Imagem e Educação Patrimonial. Suas pesquisas abordam os murais de Aldo Lucatelli, a construção da imagem do gaúcho na pintura sul-americana e as pinturas históricas de Antônio Parreiras. Desenvolveu documentários, podcasts e projetos no Palácio Piratini, ampliando a difusão do tema, e atualmente é diretora administrativa do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, coordenadora de grupos da AMPU-RS e professora da rede estadual. Inclusive, aproveitando o gancho, né, a gente tem aqui a presença de dois estudantes da história, né? Inclusive, um deles eu mencionei que seria um estagiário, né, o Marcos. Então, acho que é uma oportunidade muito relevante, né, significativa para a gente também, de repente, pensar, né, nas práticas em sala de aula enquanto professores de história, né, contando aí também com a experiência da Luciana. E gostaria também, antes da gente iniciar a palestra, tá, Luciana, reforçar que essa palestra, né, essa iniciativa da Semana do Educador, ela ocorreu, né, a partir das demandas, né, que surgiram nas nossas pesquisas institucionais, né? A pesquisa institucional de 2024, né, tornou evidente que então a gente preparasse, né, eventos para essa semana. É um pedido então da comunidade acadêmica, né, dos nossos estudantes, e a gente organizou então essa semana para esse ano. Então, eu acho que seria muito relevante, né, pedir para os alunos, o Marcos, o Josué, que eles respondam, né, caso ainda não tenham respondido a nossa pesquisa, para que a gente possa qualificar cada vez mais, né, a cada ano, a nossa universidade, o nosso curso de história, que para mim, né, tem um preço assim muito grande, né, muito significativo para mim, porque também, né, sou formado pela UBRA, né, sou egresso do curso e acho que seria isso, tá? Então, se possível, façam a nossa pesquisa. E agora deixo a palavra então com a Luciana. Boa noite, Maurício, Marcos, Josué, um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer, Maurício, o convite, né, que foi feito pela Paula, né, que foi uma pesquisadora que a gente se conheceu por esses caminhos da imagem, né? Então eu fiquei muito feliz com o convite dela, justamente para falar, por falar, né, na Semana do Acadêmico. Ó, Graziele também, seja bem-vinda, Graziele. Então eu fiquei muito feliz assim em poder falar na Semana do Educador com profissionais da área da educação, né, e talvez e também da história, que é a minha área de formação também, e há alguns anos já desenvolvendo trabalhos aí na área das ações educativas. Inclusive, essa fala que eu vou fazer hoje aqui para vocês, que é Imagens e História, seus usos em sala de aula, ele é, na real, um fruto de um trabalho que a gente fez no ano passado no Museu do Parque Histórico General Bento Gonçalves, na cidade de Cristal, que fica pertinho de Camaquã, uma hora e meia aqui de Porto Alegre, 2 horas mais ou menos. E esse museu, gente, ele tinha uma enfim, a sede do museu é o Parque Histórico General Bento Gonçalves, que era onde, né, existiu a casa, a estância do Bento Gonçalves, e que hoje em dia a casa não existe mais, o que tem lá é uma réplica da casa, e há muitos anos, o museu ele ficou um pouco abandonado, né? Então ele tinha exposições do tipo animais empalhados, umas coisas assim que não seguia a narrativa do espaço, e é um espaço muito bacana, se vocês não conhecem, conheçam, porque é pertinho, é na estrada de quem vai ali para Pelotas, é um espaço muito legal. E aí, o que aconteceu? Em 2023,
o Instituto Histórico e Geográfico foi procurado pela Secretaria da Cultura do Estado para fazer a fiscalização da montagem da nova exposição lá do Museu do Parque Bento. E nós fizemos, né, toda essa parte mais de acompanhamento, porque já tinha um projeto todo feito, né, o projeto se chamava Exposição Era Bento Gonçalves, Seu Tempo e Seu Lugar. E nós, quando finalizou a montagem, que foi muito, muito legal, assim, toda a narrativa que está lá no museu, a gente sentiu muita falta em chamar a comunidade docente do entorno do museu, ali das cidades, né, seja Cristal, Camaquã, para irem até o museu, porque até então ninguém mais acessava, porque a exposição ali ela estava muito defasada. Então, nós fizemos, ao final da montagem da exposição, uma ação educativa que tinha por objetivo isso, trazer os docentes para dentro do museu, né, para que eles, então, se qualificassem para levar esses conteúdos para as escolas. E aí nós fizemos foram 2 sextas-feiras que a gente trouxe um grupo de profissionais, né, para falar sobre, claro, questões específicas do Parque Bento, sobre a Guerra Farroupilha, sobre a questão da arqueologia ali, porque foi feita uma escavação em 2002, 2003, lá no entorno, onde se achou muito caquinho de cerâmica, inclusive material, né, de pontas de flecha, bolhadeiras foram encontradas ali nos entornos. Então, a gente trouxe o pessoal da arqueologia que trabalhou na escavação lá, e fizemos, ao final, uma oficina, porque uma das grandes conquistas dessa exposição foi conseguir emprestado esse quadro que vocês estão vendo aí, que é o retrato do Bento Gonçalves. E aí eu já vou contar a história dessa pintura para vocês. E nós conseguimos emprestada, né, para uma exposição de curta duração. Ela ficou até o final do ano de 2024, até o final do ano passado, até dezembro, janeiro desse ano, ela ficou exposta lá no museu. E foi um ganho muito, né, um grande ganho para a gente de poder trazer essa pintura do Museu Histórico Farroupilha, que fica na cidade de Piratini, para Camaquã, para que ela, então, integrasse, né, essa narrativa que estava sendo construída lá no Museu do Parque Bento. Então, a partir dessa imagem, né, eu elaborei uma oficina pedagógica dentro dessa ação educativa para a gente trabalhar e problematizar as imagens com esse grupo docente, mas que objetivava fundamentalmente, né, ser replicada com os alunos de ensino fundamental e ensino médio. Então, a minha fala aqui, ela está nesse contexto dessa exposição, e depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo o link a gente lançou o e-book sexta-feira, agora ele foi lançado, então, bem quentinho, saído do forno, né? Todas essas experiências aí que a gente teve lá nessas ações educativas do Parque Bento. Bom, feita essa introdução, ótimo, Maurício, eu vou encaminhar. No final eu coloco o linkzinho para vocês aqui no chat. E aí... será que eu travei? Não, voltei. Então, eu vou, depois dessa introdução, eu deixo ali no chat o link, e aí, feita essa introdução, então, vou passar para as questões específicas aí da imagem, porque como o Maurício, né, falou na apresentação, gente, a minha formação toda é na área da história, né, graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo eu fiz na área da história, mas sempre pensando a imagem como meu objeto de pesquisa, né? Então, eu trabalhei muito com os murais do Aldo Locatelli ali do Palácio Piratini, que sempre foi uma inquietação para mim, né? Pensar, claro, teve um contexto específico do Locatelli ali, que era entender como é que um italiano que estava aqui há 3 anos tinha pintado toda uma narrativa sobre a história do Rio Grande do Sul, a formação, né, não só histórica, mas étnica do Estado. Então, isso me fez, né, isso desde a graduação eu vinha trabalhando. Na verdade, a minha relação com o Aldo Locatelli tem quase uns 20 anos já. E aí isso gerou desdobramentos sobre a pintura de história, né? E a pintura de história, gente, que antecedeu o trabalho do Locatelli no Palácio Piratini, porque ele vai pintar aqui o Palácio em Porto Alegre entre os anos de 1951 e 55. Antes disso, em 1912, o Borges de Medeiros, que era o presidente da província, ele vai fazer uma série de encomendas de pinturas de história para os artistas consagrados do Brasil, né? Então, a gente está num período bem delicado da nossa história, pós-proclamação da República, construção de toda uma narrativa, né, de um poder não só político, mas um poder simbólico através de símbolos, né, bandeiras, heróis, narrativas.
E aqui no estado, isso num contexto nacional, não à toa a gente vai ter aí algumas questões importantes, como a criação do próprio Tiradentes, né? E aqui no Rio Grande do Sul isso não vai ser diferente, né? A gente vai ter o resgate da Farroupilha como o nosso evento máximo aqui, de descontentamento com o Império, aquela coisa toda, né? E aquele embriãozinho aí da ideia republicana. Então, o Borges, nesse contexto, vai fazer uma série de encomendas para os artistas, né? A maior parte deles do centro do país, para então fazerem essas pinturas que tivessem essa narrativa farroupilha. E essas pinturas eram para serem colocadas dentro do Palácio Piratini. E aí a gente já vai pensando, né? Pô, o que faz uma imagem dentro de um palácio governamental? Então a gente já vai pensando nos usos e nas funções que essas imagens desempenham quando são colocadas em espaços, né? Sejam eles públicos, privados, enfim, é o que a gente vai discutir aqui um pouco, tá? Então, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho que passar no meu. Eu estava tentando passar aqui, mas é bem. Tá, só me digam se passou o slide. Passou? Sou perfeitamente. Bom, gente, então eu começo aqui problematizando com vocês 2 retratos e muitas histórias, tá? Eu trabalho também com retratos históricos e para mim eles são assim deliciosos de trabalhar, porque um retrato ele vai implicar muitas questões, né? Sobretudo na cabecinha dos nossos alunos. Porque quando a gente fala em qualquer personagem histórico, sempre vem na cabeça deles, tá, mas como é que era o rosto dele? Que cara ele tinha? Não sei o que, tá. E hoje em dia, gente, com a tecnologia que tá aí, né, tudo que é lado, essa questão ficou muito fácil para ser resolvida por eles, né? Para nós, professores, ficou muito difícil porque a gente vai ter que agir aí como uma mediação um pouco cautelosa, que é o que eu vou, né, que eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco. Então, por isso eu trago aí 2 retratos e muitas histórias para a gente pensar um pouco isso, né? Então, o primeiro retrato que eu trago para vocês é o retrato do Bento Gonçalves, que foi uma das pinturas do conjunto de 6 pinturas encomendadas pelo Borges de Medeiros lá em 1912 para o artista Antônio Parreiras. O Antônio Parreiras, gente, era o grande pintor de história do Brasil, né? Um cara que se consagrou. Ele era um pintor paisagista, mas acabou se consagrando na pintura de história e acabou executando diversos trabalhos nesse período inicial da República para diversos estados brasileiros. Então ele vai fazer, né, vai construir narrativas visuais sobre essas histórias, digamos, fundacionais dos estados republicanos brasileiros, tá? E aqui no estado, depois eu vou mostrar para vocês o conjunto inteiro das pinturas, mas uma das que estava na encomenda do Borges era o retrato do Bento e no contrato que ele vai assinar com Borges, dizia ali bem, né, específico, um retrato do Bento Gonçalves em tamanho natural. Aí vocês vejam as dimensões da pintura ali embaixo, né, uma pintura grande. Depois tem outras imagens lá que a gente vai perceber isso. E numa cena, num episódio específico, que era quando ele estava sendo deslocado do Rio Grande do Sul para ser preso. Então era para ser o retrato do Bento em tamanho natural dentro do navio indo para a sua prisão. Então aí está o retrato do Bento. Essa pintura, gente, nos anos 2000, ela passou por um processo de restauro, porque como vocês podem observar nessa folhinha que está do lado, aqui do slide, no lado esquerdo, esse aqui é o laudo técnico que foi feito pela equipe de conservação e restauração do Margues, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, sinalizando as péssimas, ali diz, né, a obra está em péssimo estado de conservação, né? Então, essa pintura, ela saiu do Palácio Piratini nos anos 1950, justamente quando o Locatelli chega para pintar o palácio, e ele vai ser deslocado lá para o Museu Histórico Farroupilha, que fica na cidade de Piratini, um pouquinho depois de Pelotas. E o que vai acontecer, gente? Essa pintura, né, ela vai para lá em 1950, eu acho que é 1950 mesmo que chega. Não, desculpa, 1955 essa pintura vai para lá. Em 53 tinha sido fundado esse museu, que não tinha um acervo assim específico. Então a pintura vai para lá e acaba, né, ficando posicionada em, né, um estado não muito recomendado. E o que a gente sabe é que no início dos anos 2000, ela então vem a Porto Alegre para ser restaurada num projeto, gente, muito interessante que foi feito
numa parceria, né, entre o Estado e a Universidade Federal de Pelotas, tá? Que foi uma força-tarefa aí para restaurar as 5 pinturas de história. Na verdade, né, foram 3 pinturas nesse primeiro grupo, depois vão ser mais 3, e agora esse ano foi a última pintura a ser restaurada. Então aqui vocês estão vendo, né, o laudo, né, das condições péssimas, aqui a pintura sendo restaurada, já na sua, né, condição bem precária. E em 2012, gente, se eu não quero mentir para vocês, 12 ou 13, ela passa por todo esse processo, e um pouquinho antes da pandemia, esse restauro ele é finalizado e a pintura vai ser exposta no hall de entrada do Margues. Então, esse é, digamos assim, o renascimento dessa pintura do Bento, que estava por muito tempo, né, escondida, né, lá no museu, com uma perda muito grande, né, na sua conservação, e que naquele momento, então, acho que 2021, 2020, 2019, 20, se termina esse processo e ela é exposta. Um pouquinho tempo depois dessa exposição do Bento, outra, do outro lado do oceano, lá na Itália, estava acontecendo uma outra exposição, gente, que era a exposição da Anitta, sobre a sua trajetória no processo do ressurgimento italiano, né? Logo que ela sai daqui com o Garibaldi, vão para a Itália e tal. Então, lá do outro lado do oceano acontecia essa exposição. Nesse conjunto, porque essa exposição tinha por objetivo falar sobre a Anitta, mas também outras mulheres que integraram esses processos, né, revolucionários, não só na Itália, mas também num contexto mundial. Nessa exposição tinha, dentre muitas imagens, essa daí que para mim é uma imagem icônica da Anitta, né? Vocês podem ver o suportezinho ali, né? É um pequeno suporte de uma pequeníssima imagem feita pelo artista italiano Gaetano Gallino, tá? E essa imagem, ela foi, digamos assim, certificada pelo Ricciotti Garibaldi, que era filho da Anitta com o Giuseppe, que essa então seria a imagem. Deixa eu ver se tem aqui, se eu botei. Aqui, ó. Que é a miniatura, né? Que ele atesta que seria o único retrato verdadeiro da mãe dele, tá? Que ele viu ser pintado e tal. De retrato verdadeiro e tudo mais. Então, essa pinturinha microscópica que vocês estão vendo aí, ela acabou virando a pintura mais difundida da Anitta Garibaldi, tá? O retrato elaborado pelo Gallino, quando então eles teoricamente se encontram no Uruguai, quando a gente tem, né, o processo da Grande Guerra, enfim, do cerco de Montevidéu, e que o Gallino vai encontrar o Garibaldi nesse processo e muito possivelmente tenha encontrado também a Anitta, tá? Então, por isso Ricciotti escreve aquilo ali dizendo que talvez que aquele era o retrato, né, verdadeiro da mãe dele. Então, são esses dois retratos aí que vão dar o pontapé inicial para o que a gente aqui vai discutir hoje, tá? Então, vocês, né, isso eu só trouxe para vocês verem como é complexo a gente falar sobre imagens, né? E imagens em sala de aula acaba sendo um tema um pouco mais complexo também. Porque uma imagem, gente, né? A gente sempre ouve falar que uma imagem vale mais que 1000 palavras, enfim, mas uma imagem, ela independe de palavras, né? Ela tem a sua própria representação e cabe a nós, pesquisadores, professores, né, encaminharmos nossas inquietações para elas. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é esse caminho complexo, mas totalmente possível para que a gente possa, então, problematizar esses objetos, sobretudo em sala de aula, tá? Pensando no ensino da história, gente, né? Nós, professores de história, a gente sempre vai enfrentar esse problema aí, né, do ensino tradicional e das novas metodologias, né? Então, aquele ensino tradicional que a gente vê, os nomes, datas, fatos, o combo básico da história, que quando a gente diz, eu sou professor de história, mas em que ano aconteceu? Quem foi que fez? Então, a gente ainda hoje, em pleno 2025, está super preso a essas questões, né? Da história dentro de uma caixa e não entendida muitas vezes como um processo, né?
Então, quando a gente trabalha com a imagem, há uma necessidade que a gente entenda a história como um processo, porque, né, essas novas metodologias que a gente vem trabalhando, né, seja a gamificação, sejam os projetos, seja a sala de aula invertida, todas essas questões, elas de alguma forma vão fazer com que a gente trate a história como um processo, que a gente problematize diversas questões e não só aquilo que a gente está vendo, porque a imagem tem muito disso, né? Ai, mas está ali na imagem, não está ali. Então, tem muitos desses silêncios aí que também servem para a gente inquietar o nosso aluno. Então, hoje em dia, com essas metodologias, e aí eu penso ali no ensino tradicional versus essas novas metodologias, pensando sobretudo nas problematizações que a gente pode fazer a partir de uma imagem, que agora eu já vou dar um exemplo para vocês, e das tecnologias, gente, que era o que eu falava lá no início. A tecnologia ela é maravilhosa hoje em dia, nos dá um suporte fundamental para muitas coisas que a gente quer trabalhar, né? Se a gente quer acessar, sei lá, estou dando uma aula de Egito, quero acessar o Museu Egípcio do Cairo, tu vai ali 5 segundos, tu acessa pelo Google. Mas quando nós, né, nos transformamos em mediadores desses conteúdos que a gente está trabalhando com os alunos, né? Não só né? A gente vai acabar não só mediando essa informação, mas também vamos muitas vezes desafiar os nossos métodos, porque eu não sei quantos de vocês já são professores, eu sei que tem, né, o Marcos que está fazendo estágio, então quando a gente entra nas escolas, sobretudo, enfim, independente, particular, pública, né? A gente sempre tem alguns professores, né, que a gente conhece, que são, né, mais velhos, que estão prestes a se aposentar, e muitas vezes estão presos ainda a essas metodologias mais tradicionais, né? Então, o que eu percebo como docente hoje é um pouco desse desafio da gente tentar romper um pouco com isso, né? Sim, é importante a gente trabalhar o livro didático, com certeza, textos, óbvio, né? Porque o aluno, ainda hoje eu dei uma aula e tinha um texto, sério, gente, era um parágrafo. E aí o sexto ano, sexto ano, como sempre, né? Ai, mas tudo isso para ler. Então a gente sabe que aliado a isso ainda existe essa dificuldade, né, da gente fazer com que eles leiam, né? Isso aí é uma coisa que tá aparecendo cada vez mais, sobretudo porque nesse pós-pandemia a gente virou uma sociedade muito visual, né? Então, os nossos recursos acabam sendo muito mesmo visuais, e esse texto acaba perdendo um pouco, né, o espaço. Mas, enfim. Então, pensamos aí, nós, professores, né, desafiando os nossos métodos, né? Vocês são jovens, então vocês já se formam com esses métodos desafiados, isso aí é super joia para esse contexto novo que a gente está entrando na educação, e assumindo esse papel, né, de professor mediador das informações que eles vão consumir na internet, nas redes, enfim, né, seja onde for. E essa mediação, gente, ela é importantíssima, para uma coisa que a gente viu aí, né, a torta e direito, que eram as fake news, e aí isso vai para tudo que é lado, seja das imagens, as imagens aí a gente vai ter um problema seríssimo, que é agora a manipulação das imagens, né, que eu já vou falar isso para vocês também. Então, até que ponto a gente vai trabalhar uma imagem 100% da produção do artista, né? E aí, quem é que vai fazer esse meio campo entre aquilo que o aluno está vendo, né, que ele está consumindo, que ele vai levar para a sala de aulas muitas vezes, né? Então, essa mediação ela é fundamental nesse sentido, e também para fazer com que o aluno, né, problematize, use fundamentalmente e problematize as imagens que ele está utilizando aí, seja nas suas pesquisas, né, seja até a gente, né, usando em sala de aula. Então, o importante é a gente ter sempre em mente, gente, a questão da problematização. Então, durante o meu doutorado, eu trabalhei muito com a ideia da imagem problema, né? Então, da gente sempre questionar a imagem como um objeto de pesquisa mesmo. Ela vai se amparar em várias outras fontes históricas, com certeza, mas a gente tem que considerar a imagem não como um apêndice da pesquisa, né? Não como, porque o que acontece muitas vezes? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece com as imagens. Essa daí
acho que é a pintura mais consagrada dos materiais didáticos do Brasil. Não existe uma pessoa no Brasil, já ia falar do planeta Terra, mas no Brasil não existe uma pessoa que tenha feito ensino fundamental, ensino médio, que não tenha passado por essa imagem. Essa imagem, gente, enfim, eu não vou falar ainda quem fez ou como fez, porque a questão é essa. Quando a gente vai pedir para os alunos, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa aqui sobre a independência do Brasil, tá? E aí o aluno vai lá, bota no Google, independência do Brasil. O que vai aparecer para ele lá? Né? Diversas imagens. Óbvio, se ele vai lá para buscar as imagens no Google, várias imagens vão aparecer para ele, né? E vai aparecer a manipulação dessas imagens também, né? Vocês vejam ali embaixo, já tem uma montagem, vão aparecer charges, enfim, um monte de imagens. Mas o que é interessante é que essa imagem aqui, essa pintura feita pelo Pedro Américo, é a que mais vai aparecer, tá? Bom, vamos imaginar que o nosso aluno está lá pesquisando, né? Aí ele clicou no primeiro link ali, né? Porque ele não é que nem a gente, pesquisador, que vai em todos os ozinhos do Google lá para buscar fontes, eles vão na primeira que aparece, né? E aí o que acontece? O que aparece para ele? Um monte de site que vai falar sobre a independência do Brasil, né? E essa imagem, gente, ela volta e meia vai estar, vai aparecer, desculpem, com uma legenda. E o que diz essa legenda? A gente tem um texto imenso falando sobre a independência do Brasil, a imagem colocada do lado, e embaixo dela uma legenda dizendo Proclamação da Independência de 7 de setembro, ou Grito da Independência às margens do Ipiranga. Esses foram, assim, ó, 2 links que eu peguei a esmo, assim, na internet, dos primeiros links que apareceram, tá? Mas para vocês verem o que está aparecendo como legenda, né? A imagem, ela foi colocada nesse texto como uma comprovação, né? Então, ali eu escrevi tudo que eu sei sobre a independência e a imagem foi colocada ali para dizer, ó, viram como aconteceu? Ó, não estava mentindo, tá aqui a comprovação do fato. Como se essa pintura tivesse sido feita pelo artista que botou um banquinho na frente da cena e começou a pintar aquilo ali, né? Então, gente, aí é que tá o grande perigo da imagem, né? Porque essa pintura que se chama Independência ou Morte, ou Grito de Ipiranga, né? Ela foi feita, gente, né? A partir de N questões que a gente já vai falar. Mas ela é usada muitas vezes no seu sentido ilustrativo, porque ela ilustra, única e exclusivamente ela está ali para ser a ilustração do fato, para comprovar o texto, né? E isso a gente vê não só com a imagem do Pedro Américo, mas com fotografia, gente. Escrevi um texto sobre, sei lá, sobre o período da ditadura civil-militar. Bota um monte de foto lá. Mas o que aquelas imagens estão dizendo? E não tem problema, se vai usar a imagem com esse fim, mas é interessante, gente, que ao menos a gente coloque a autoria, né? Que a gente faça aquelas fichas que acompanham as pinturas, porque é a partir dessas informações que aparecem no pé da pintura, ou quando a gente vai no museu do ladinho ali das fichas técnicas, que vão nos dar suporte para problematizar essa imagem a partir de 1 milhão de questões, tá? Então, essa pintura do Pedro Américo aqui, a gente sabe que é, né, Independência ou Morte, que é o processo da independência do Brasil, e que, se a gente for analisar a documentação histórica, a gente sabe que esse evento, ele não aconteceu como Pedro Américo pintou. E também não tinha o porquê Pedro Américo pintar do jeito que foi, de acordo com a documentação, porque o Pedro Américo é um artista. Ele está elaborando uma pintura, né? E aí o grande perigo e a grande sedução da pintura de história, que é tentar equiparar uma pintura à realidade nua e crua. Foi assim que aconteceu porque o artista pintou desse jeito. E a gente sabe que não, né? Tem muitas camadas aí que, né, a gente precisa depurar para entender toda a construção dessa imagem. Então, por exemplo, a gente pode pegar o título da pintura, né, e problematizar com os alunos. Pô, o que é independência ou morte, né? O que foi isso? O artista, quem é o artista, de onde é que ele veio, por que é que ele vai pintar essa pintura,
né? Pintar essa pintura, por que ele vai fazer, produzir essa obra? Ele recebeu uma encomenda, ele pintou para uma exposição, ele pintou para vender para alguém essa pintura, né? O que aconteceu? Ai, gente, me deem 2 segundos. Vai lá com a vovó, meu amor. Ele vai produzir essa pintura para algum outro fim, então a gente precisa... A gente precisa... Ai, momento aula em casa, a gente chegou... Desculpem. Mas a gente precisa entender essas especificidades do artista, né? Ele vai pintar, por exemplo, um esboço dessa pintura para tentar vender, porque o artista também precisa de dinheiro para sobreviver, né? Enfim. A técnica, né? Um óleo sobre tela. Um óleo sobre tela, gente, a técnica, né? A mais, digamos assim, acadêmica de pintura, né? Ela não é uma aquarela, uma coisa que a gente faça muito rapidamente, né? É uma técnica que demora, que exige um trabalho, exige, né? O próprio artesanato da pintura tá ali nesse óleo sobre tela. A data, gente, de produção, olha aí, 1888, um ano antes da proclamação da República, né? Então, por que foi feito justamente nesse período, né? Aonde ela está? Né, o Museu Paulista lá da USP, que foi reaberto, reinaugurado, agora maravilhoso. Enfim, gente, só dessas informações aí a gente pode problematizar muitas coisas. E o que eu trouxe aqui para a gente exemplificar foi o que a gente quase não problematiza, que são as dimensões da pintura. Essa pintura, gente, ela é imensa. Ela é uma das maiores pinturas de história do Brasil. Tá? Junto com outra pintura do Vitor Meirelles, que também desse contexto é um outro grande pintor de história aí do Brasil, e com as nossas pinturas de história aqui do Rio Grande do Sul. Então, das 5 maiores pinturas de história que a gente tem aqui no nosso país, 3 delas estão aqui em Porto Alegre. E aí a gente vai vê-las loguinho. Então, vamos pensar as dimensões dessa pintura. Olhem o tamanho, gente. Observando essa pintura num livro didático, ela tá ali, né? E vocês vejam que, né, esse livro ele traz ali direitinho a legenda, é um livro atual, né? Então, tem as dimensões, mas muitas vezes a gente deixa passar batido isso aí. E por que é importante a gente pensar nas dimensões, né? Porque olhem essa imagem, gente. Olhem um aluno. E essa, eu gosto muito de usar essa imagem porque tem um documentário que a TV Brasil fez logo que o Museu Paulista reabriu, que levou uma escola para fazer a visitação lá. E aí estava entrando um menino e eles entrevistaram o menino e perguntaram: e aí, qual é a tua expectativa e tal? Ele, vou conhecer uma pintura. Que, claro, o professor tinha falado para ele e tal, né? E aí, quando ele entra na sala, ele fica, meu Deus! E aí a repórter vai lá e pergunta: e aí, o que tu sentiu quando tu viu? E ele fica abismado, ele diz assim: eu sempre imaginei que essa pintura era do tamanho de uma folha, e ela é do tamanho de uma casa. Então, vocês vejam as escalas, gente, e a importância da gente trazer essas informações. Olha o tamanho dessas crianças na frente dessa pintura, né? Então, a questão da materialidade da obra é fundamental. Claro, não vamos levar nossos alunos todo semestre para São Paulo para ver a pintura, mas trazer a informação das dimensões dela é importante para a gente também contextualizar, né, essa pintura. Bom, e aí falei lá do Pedro Américo e os nossos aqui, né? Comecei a problematizar coisa aí com o Bento e a Anitta e entrei no Pedro Américo, no Dom Pedro e tudo mais. Mas a mesma coisa acontece quando a gente vai falar de Bento, Anitta, Neto, todo esse pessoal aí da Farroupilha, gente. Vamos pesquisar Bento Gonçalves, bota lá no Google, olhem quantas caras do Bento aparecem ali, quantos retratos. Apareceu um Garibaldi no meio ali, meio de contrabando, mas a maior parte são bentos e vocês vejam que eles seguem um mesmo padrão, né? Eles todos, independente de ser uma imagem, né, de uma reprodução fotográfica, de uma pintura, seja do que for, eles têm um mesmo padrão de rosto. O mesmo não acontece com a Anitta. Vocês vejam aí quantas Anitas aparecem quando a gente pesquisa no Google, né? Aí já dá uma diversidade absurda, né? Desde fotografias, a pinturas, a filmes, a tudo, né? Então aí está a grande questão, né? Quem são essas pessoas, afinal de contas? E aí, não bastava o Google estar nos enlouquecendo aí com esse monte de possibilidade,
Aparece no ano, gente, isso foi o ano passado, retrasado, 2023. O movimento tradicionalista gaúcho usou a inteligência artificial para reproduzir o rosto dos heróis farroupilhas, né? Então já não bastava a gente estar lá, né, dizendo, gente, olha só, um retrato não é como uma pessoa, né? Isso vai depender muito do artista. Mas aí o MTG foi lá e fez o Bento, né? Aí e fez a Anitta. Vocês notaram uma semelhança com aquela pintura que eu mostrei lá no início do Galino? Né? Então, olha só, gente. Né? Então, hoje em dia a coisa é difícil, né? A gente que lute com os alunos para trabalhar com essas imagens, principalmente com os retratos. Porque os meus alunos disseram que sim, aquele é o Bento, sim, não sei o que. E aí, tá, vamos falar dessa pintura, né? De onde é que ela saiu? E aí, enfim, né? A gente vai trabalhando com inteligência artificial também, vai depurando um pouco das vantagens e desvantagens desses, né, aparatos aí. Enfim, não sei se pedagógicos ou não, mas enfim. Então, trouxe esses elementos aí só para a gente pensar, né, nessas múltiplas produções aí de retratos. E, bom, depois de falar tudo isso, gente, o que, que nós vamos fazer com esses retratos, né? Qual é o nosso papel aí? Como é que a gente pode trabalhar essas imagens? Bom, vou começar falando para vocês um pouquinho, né, do que os alunos sempre perguntam. Como é que era a Anitta, como é que era o Bento, como é que era o cabelo, como é que era a cor da pele, como é que era, enfim, né? A necessidade da gente criar uma imagem, ela é muito grande. E isso não é uma coisa de agora, gente. Não é uma questão dos nossos alunos de hoje, mas isso sempre foi uma inquietação ao longo de todo o processo histórico, né? A gente vai ter grandes artistas, né, que vão se preocupar com a construção de retratos e da imagem de grandes líderes. Aqui, nossos vizinhos, por exemplo, né, aqui no Uruguai, tem um artista que é quase como o nosso Pedro Américo, o Juan Manuel Blanes. Blanes foi um pintor de história uruguaio que ele vai... A narrativa visual histórica uruguaia foi feita pelo Blanes. E ele vai pintar o famoso retrato do Artigas. E tem um filme, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ver, que se chama Artigas La Redota, tá? E o filme começa com a encomenda que o governo faz para o Blanes para um retrato do Artigas. E o Blanes diz assim, mas cara, tinha o Artigas, né? E o cara que faz a encomenda diz, olha aqui, meu, tu tem isso aqui. E dá uma caixinha para ele com alguns elementos que ele poderia ler, né? E a partir daquela leitura produzir uma imagem a partir da sua subjetividade de artista, né? E integrante daquela, daquela região, conhecendo os feitos do Artigas, elaborar o seu retrato. O mesmo vai acontecer aqui no Brasil, gente, quando temos aí a proclamação da República, né? No dia 20, a República, né? O fato em si foi no dia 15 de novembro, dia 21 de abril de 1890, né? Nem um ano depois da proclamação, a gente vai ter circulando nos jornais aí um grande desfile no Rio de Janeiro, onde se anunciava que a partir daquele momento o dia 21 de abril seria feriado, porque era o aniversário de morte do Tiradentes, né? Um personagem que foi resgatado lá do Brasil Colônia, né? Trazido para a República, ressignificado e imaginado e construído por um artista chamado Décio Vilares, que recebe uma encomenda de criar a imagem do Tiradentes, porque até então ninguém sabia quem era Tiradentes, muito menos, né, que jeito tinha Tiradentes. Então, agora quando eu falei Tiradentes para vocês, eu tenho certeza que todos vocês, né, mentalmente visualizaram aquele cara com cabelo comprido, com a barba comprida, a maior parte das imagens dele com a corda, né, do enforcamento, com a roupa branca, e isso tudo foi uma criação, gente, do Décio Vilares, porque a gente não tem nenhuma informação, né, que diga, olha, ele era assim, desse jeito, o cabelo dele era desse jeito. Não. O que a gente tem ali? A gente tem a construção de um símbolo, né? A heroicização de um homem nesse processo republicano
que precisava de um rosto. E aí o que vai fazer o Décio Vilares? Vai criar esse rosto muito parecido, porque a gente está num momento de enraizamento, digamos assim, me fugiu a palavra, uma palavra melhor aqui, mas do enraizamento dessa república no Brasil. Então, o que acontece, né? Esses símbolos, gente, eles não são adquiridos do dia para a noite, né? Há um processo de identificação de uma sociedade com seus símbolos. Então, o que faz o Vilares quando ele constrói a imagem do Tiradentes? Ele vai fazer muito parecido com outro personagem que já era muito popular e que já tinha caído no gosto de praticamente metade do mundo, que era Jesus Cristo. Sim, a pintura do Pedro Américo do Tiradentes, que é o Tiradentes esquartejado, exatamente. E aí, essa do Pedro Américo, e aí já é um outro contexto, que o Pedro Américo, ele trabalha para o Império, né? Aquela pintura do Grito de Ipiranga ali é do finalzinho do Império, mas ele vai trabalhar na Escola Nacional de Belas Artes também, né? Divulgando essas ideias republicanas. E o Tiradentes esquartejado dele é de uma potência muito grande, porque ali a gente tem não só um corpo esquartejado, mas um corpo montado com, né, a modelagem do mapa do Brasil. Então, e aí com um crucifixo, identificando aquele rosto com Jesus Cristo. Então, ali é todo um conjunto de símbolos muito interessantes para a gente pensar essa nossa, né, esse nosso momento pós-proclamação e como é que se constroem esses símbolos. Então, o Décio Vilares, que foi, né, esse que encabeçou esse movimento, digamos assim, vai construir essa imagem, né, de acordo com os seus preceitos, né, e de acordo também, né, com essas imagens já circulantes, no caso, as imagens de Jesus Cristo, né, imagens católicas, para ter um apelo popular também bastante grande. E tudo isso para dizer para vocês, gente, que as imagens elas são construídas, né? Então esses retratos, fundamentalmente, eles vão, enfim, vão ser construídos de formas e jeitos que a gente, enfim, né? Quando a gente se debruça sobre eles, a gente acaba descobrindo muita coisa interessante. E aí, quando eu fui chamada para integrar em 2021 a comissão do bicentenário de nascimento da Anita Garibaldi, que foi uma comissão montada aqui pelo governo do estado, a questão das imagens, elas ficaram me incomodando, como sempre, né? Eu digo, gente, mas e todos esses 1000 folders que estão circulando aí pelas redes sociais, porque a gente estava no meio da pandemia naquela época, mas cada cidade aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e da própria Itália, cada um fazia um folderzinho com uma imagem diferente. Então aqui vocês estão vendo, né? Esses dois aí, bastante parecido com, né, a pintura do Galino que eu já tinha mostrado para vocês. E essa imagem, gente, ela não só vai ilustrar aqueles folderzinhos, como ela vai servir para uma série, para um repertório gigantesco de produções de imagens de Anita Garibaldi. Então vocês vejam aí, né? Todas elas com feições diferentes, mas seguindo o mesmo padrão do Galino na sua construção. E aí é interessante porque essa daí foi a que circulou mais. Mas aí a gente se depara lá pelas tantas com outros logos da mesma festividade, da mesma efeméride aí de 2021, com uma outra Anitta. Essa, inclusive, aqui debaixo, essa em branco e preto aqui, ela era a logo do estado do Rio Grande do Sul, né, que foi feito aqui. Então já é uma outra coisa. E se eu botar isso aqui, mas de onde que saiu que isso é Anitta, né? É Anitta. Mas aonde é que está a origem dessa Anitta, né? Aí a gente vai encontrar numa pintura feita pelo Rugendas, né? Quando também esteve no Uruguai, no momento do cerco de Montevidéu, que também encontrou o Garibaldi e muito provavelmente tenha conhecido a Anitta, se não conheceu pessoalmente, conheceu pelas narrativas, né? E ele vai produzir essa pintura chamada Alegoria da Revolução, Anita Garibaldi. Então, essa vai servir também, né, como base para uma série de outras imagens, né? Na verdade, a gente, né, é inevitável que a gente não compare essa alegoria da Revolução com a grande alegoria revolucionária aí,
que é a Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, e aí a gente tem que entender que o Rugendas é um artista que está circulando pela Europa, que ele conhece, ele tem um repertório como artista, e que quando ele se depara com essa realidade, né, do Uruguai nesse período, aí praticamente da metade do século XIX, conhece a Anitta, conhece a trajetória da Anitta, é inevitável que ele vá fazer, né, que não faça as comparações e as citações a outras obras que, né, já tinham também grande repercussão, né? Então, essa daí vai servir de base para muitas outras produções, sobretudo para parede da prefeitura de uma cidade chamada Anita Garibaldi, em Santa Catarina. E não só ela, né, mas como para o cinema. Ali vocês estão vendo aqui, ó, a Giovanna Antonelli, quando fez a Anitta na Casa das Sete Mulheres, e essa outra menina, que eu me esqueci o nome dela, que ela fez também foi uma minissérie, depois uma peça de teatro também que falava sobre a Anitta e, enfim, sobre essas questões da farroupilha, tá? E, por fim, essa outra Anitta, né? Essas três foram as que eu mostrei para vocês, gente, foram as que mais apareceram lá no Google quando a gente fez aquele, né, montou aquele atlas ali do Google. Essa daqui é a mais curiosa, porque ela é completamente diferente das outras duas, né? E ela foi baseada numa fotografia, né? Que tá aí, retrato de uma mulher, né? E que, em hipótese alguma, é a Anitta Garibaldi, né, gente? Porque se a gente conhece minimamente a trajetória da Anitta, né? E a forma como são produzidas as fotografias, a gente vai entender que a Anitta, ela não teria recursos para uma fotografia. Outra, ela não teve tempo hábil em vida para ser fotografada, né? Dada toda a sua trajetória no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Uruguai, depois na Itália, onde ela vai ficar pouquíssimo tempo, porque logo ela vai, né, falecer. Então, essa imagem aqui é de uma descendente, né? E a própria família hoje em dia fala muito sobre isso, que essa, em hipótese alguma, é a Anitta. Mas o que aconteceu aí, gente? Isso é uma coisa que acontece muito com as imagens, né? A gente faz uso de algumas imagens por uma necessidade visual. O que é isso, né? Eu preciso dizer que a Anitta, ela era masculinizada porque ela participou da guerra, porque ela participou de conflitos. E isso, quando a gente encontra os repertórios na história da arte, a gente faz uma relação imediata com Frida Kahlo, que também se representou com trajes masculinos, mas não necessariamente porque ela assumiu um papel masculino, né? Mas a Anitta, quando aparece nessas representações, é com esse significado, né? Que a Anitta, por ter participado de um ambiente, de um espaço, de uma atividade tipicamente masculina, ela também seria masculina, né? Estaria sendo masculinizada em função, né, das suas ações e também dos trajes que ela teoricamente deixaria fotografar, tá? E aí a gente depois vai ver, enfim, né, várias outras pinturas aqui, o encontro da Anitta com Garibaldi lá em Laguna. Aí vocês estão vendo uma Anitta um pouco mais robusta, né? Essa daqui que eu acho ótima, né? A gente conhecendo a história da Anitta sabe que ela nunca na vida usou uma roupa, né, como essa, sobretudo em Santa Catarina, gente. Então, essa aqui é uma pintura do Gutmann Bicho, que vai fazer. Ele era um pintor que circulou por Florianópolis ali enfim, nesse período inicial aí do século XX, e ele vendia as pinturas para a elite, né, catarinense. E aí, quando ele pinta a Anitta, ele coloca essas roupas de elite, digamos assim, na Anitta, para que ela tivesse uma vendagem maior, né, que ele consegue fazer. Então, vocês vejam que a própria fisionomia é completamente diferente dessas outras Anitas que a gente viu aqui. E, por fim, mas não menos importante, a Anitta, que foi encomendada, então, pelo Borges de Medeiros, naquele grupo de encomendas que eu falei lá no início da fala, né? Borges vai encomendar um retrato em tamanho natural aí do Bento, mas também vai encomendar para o filho do Antônio Parreiras, que é o Daquir Parreiras, o retrato da Anitta Garibaldi, num momento específico que foi o da fuga, né,
dela, lá na cidade de Mostardas, quando a casa onde ela estava é atacada pelos imperiais, ela foge com o nenê, ela tinha parido, acho que não fazia uma semana, ela sai com o nenê e, enfim, foge e se esconde no meio, né, das matas ali para esperar o Garibaldi. Bom, gente, tendo isso em vista, né, todo esse monte de problemáticas aí, lá no Museu do Parque Bento, então, eu propus essa oficina Retratos na História, usos e desusos das imagens em sala de aula, problematizando, em primeiro lugar, o retrato da Anitta. Então, o primeiro momento da oficina foi esse, foi pensar como são produzidos os retratos, né? E a partir da particularidade, da sensibilidade, da subjetividade de cada artista, e, claro, sem nunca esquecer para quem ele está pintando, se é uma encomenda, se é um salão, se é, né, enfim, é para ser colocado à venda, enfim, pensando todas essas questões. Então, o que nós fizemos lá? Num primeiro momento, eu entreguei para todos as participantes uma biografia que não tinha autoria. Claro que todo mundo era professor de história lá, acabaram com a minha brincadeira em 5 segundos. Eu digo, é um mistério e tal, não sei o quê. Mas essa atividade, gente, eu faço com a biografia do Tiradentes para os meus alunos do 9º ano. E sempre, né, dá super certo, inclusive quando eu chamo ele de Joaquim, que ninguém sabe que o Tiradentes era, né, o primeiro nome dele era Joaquim, dá muito certo e é muito interessante porque a ideia é o quê? É que eles leiam esse relato, essa biografia, né? E a partir do que eles leem dessa trajetória, eles produzam uma imagem, tá? Então, a ideia, claro, esse aqui foi um texto muito pequenininho, porque a gente era uma oficina, era pouco tempo, então ali tem a trajetória bem resumida da Anitta, né? Então, cada grupo leu essa trajetória e, ao final, tinha, então, que produzir um retrato com a sua devida ficha técnica, porque, afinal de contas, nós tínhamos que saber quem eram os artistas que estavam produzindo aquelas imagens. E foi muitíssimo interessante, gente, porque cada grupo, né, produziu Anitta em momentos diferentes, né? Aqui vocês têm uma Anitta que tá ali, né, mostrando a mulher, fortaleza, aquela coisa toda. Do lado ali, a Anitta amazona. Então, surgiram várias Anitas e foi um trabalho muito interessante, porque aí a gente começou, né, ó, todo mundo aí, parceiro com seus retratos. Então foi muito interessante para a gente pensar como é que são produzidas essas imagens, né? E claro que todo mundo, quando a gente começou a fazer o desenho, todo mundo, mas eu não sei desenhar, porque não sei o quê, como é que eu vou fazer? E aí é que tá, gente. Pensem na dificuldade também dos artistas ao produzirem esses retratos. Não é uma coisa que sai automático, né? A gente tinha, eu sempre brinco com um artista que nós tínhamos aqui que trabalhou muito em Buenos Aires, que ele recebia diversas encomendas de retrato, e aí a única coisa para agilizar o trabalho dele, a única coisa que ele tinha que se preocupar era com o rosto da pessoa. Ele tinha uma série de telas que tinham pintado bustos e só faltava botar uma cabeça. Então, quando chegava a pessoa, quero um retrato, ele só se preocupava com o rosto da pessoa, mas o corpo permanecia quase, né, o mesmo para todos. Então, isso, né, essa atividade foi uma forma também da gente pensar como esses retratos eram usados, né? E, sobretudo, como eles eram produzidos. E a segunda parte foi, então, com a pintura do Bento, né? O retrato do Bento Gonçalves, esse que eu falei para vocês lá no início, né? E que ele tá num conjunto, gente, das 6 pinturas de história encomendadas, então, aí pelo Borges de Medeiros em 1912, foi a primeira encomenda, né? Justamente dessa pintura que vocês estão vendo aí, que é a Proclamação da República de Piratini. Antônio Parreiras, gente, ele era um artista, como eu falei para vocês, um pintor de história, e que ele, né, começou a se notabilizar aí no panorama nacional através dessas pinturas, né, dessas ideias republicanas, né, a origem das histórias dos estados. Então, aqui no Rio Grande do Sul, ele vem fazer uma exposição em dezembro de 1911 e ele traz, gente, porque o Parreiras ele já era um artista conhecido, como eu falei, né, por ser um paisagista, ele também era conhecidíssimo por pinturas de nus femininos, então ele já era um artista consagrado, inclusive nos salões parisienses, que eram onde dava a chancela também para esses artistas, né?
Então, quando ele vem para Porto Alegre, ele faz, né, é anunciado lá no Jornal da Federação que vinha Parreiras com a exposição, que não sei o quê, e vinha com quadro X, Y, Z, e lá no final diz assim, traz um esboço de uma pintura chamada A Proclamação da República de Piratini. Ora, gente, por que ele vai trazer um esboço da pintura Proclamação da República de Piratini, né? Já dentro desse contexto de produção de imagens históricas, né, ele vai aproveitar, né, esse contexto, vai fazer esse esboço e vai trazer, né, para apreciação do Borges, que logo, né, observa a pintura e faz a encomenda, né? Então a gente vê que a exposição acontece em dezembro de 1911, em janeiro de 1912 Borges assina o contrato com ele para fazer essa pintura, né? O retrato do Bento Gonçalves, que vocês já viram, e também a prisão de Tiradentes, que não era para o Palácio Piratini, mas era para a Biblioteca Pública do Estado. Nesse conjunto, então, vem a Fuga de Anitta, que era a pintura do Daquir Parreiras, o filho do Antônio. E depois, gente, essas outras 3 pinturas gigantescas aí, que é a Expedição à Laguna, mais conhecido como os Lanchões do Garibaldi, né, que é a travessia ali dos lanchões por terra até a barra do Rio Camaquã, e ali o Garibaldi, bem heróico, com o braço para frente, né, apontando o caminho, não só dos barcos, mas dos homens. Então, essa foi pintada pelo Lucílio de Albuquerque, que era outro artista consagradíssimo aí no panorama nacional. E as 2 outras, né, que é A Chegada dos Casais Açorianos, que é a única que não tem a temática farroupilha, mas que está encaixada na historiografia lusitanista desse período, que via, né, a formação e a fundação do Rio Grande do Sul essencialmente pelos luso-açorianos. E a outra do Augusto Luiz de Freitas, que foi o único artista gaúcho a receber encomenda nesse contexto aí. Aí, vocês me desculpem a qualidade dessa imagem, gente, mas, enfim, era a que eu tinha aqui, que é o Combate da Ponte da Zenha, tá? Então, essas são as 6 pinturas aí que vão ser encomendadas a esses artistas para serem colocadas no Palácio Piratini. Bom, o que acontece? Essas pinturas, como eu disse para vocês, essas 3 últimas ficam no Palácio até mais ou menos 1935, quando o prédio, não sei se vocês conhecem aqui do Instituto de Educação General Flores da Cunha, que fica no Oswaldo Aranha, aqui em Porto Alegre, que era a sede da Escola Normal. Esse prédio, gente, vai ser construído para ser a sede da Escola Normal, mas antes da Escola Normal ocupar o prédio, ele vai ser a sede do pavilhão cultural da exposição do Centenário Farroupilha, que vai acontecer ali no parque hoje chamado Farroupilha por conta dessa exposição, e essas 3 pinturas vão para lá, tá? E em 1950 vai sair o retrato do Bento e a Anitta, e a primeira pintura que eu falei para vocês, que é a Proclamação da República de Piratini, ela tem assim, gente, é uma história trágica que daria mais assim, se eu fosse falar de toda a história dessa pintura, a gente ia ficar aqui até amanhã falando, porque vocês não têm ideia do que aconteceu com essa pintura, ela quase foi parar no lixo, tá? Mas hoje, né, graças aos deuses aí, ela foi retirada do local onde ela está, a sede dela, digamos assim, é o 4º Batalhão da Polícia Montada do Estado, né, o 4º RP-MON, e a gente entende que ela foi para lá porque é uma polícia de cavalaria e a pintura é cheia de cavalos, então a relação que se fez foi essa e a pintura acabou indo para lá. Então, hoje ela foi retirada lá da parede e ela está em Pelotas agora sendo restaurada. Volta para cá o ano que vem. Bom, fechando parêntese, o que fizemos com o retrato do Bento? Ali está o retrato, gente, na sala lá do Museu do Parque Bento, né? Vocês observem que na mesa, na frente, tem uma reprodução pequenininha, né? E ali foi feito uma espécie de um quebra-cabeças, tá? E eu vou compartilhar com vocês aqui esse quebra-cabeças, porque... Deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão vendo que ali tem, né? Cada pecinha, ela tem um texto. E não só o texto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui um. Tá aparecendo alguma coisa para vocês, hein? Tá, agora entrou aqui para mim. Tá aí Sim. Tá. Deixa eu botar aqui na apresentação.
ficou pequenininho para mim. Bom, então aqui tá a pintura. O que que eu fiz, gente? A pintura eu dividi ela toda num quebra-cabeças e vocês estão vendo que cada informação tem uma cor diferente, né? Então, ali em cima, por exemplo, fala Antônio Parreiras, foi um dos artistas mais importantes do período republicano, recebeu encomendas de diversos governos brasileiros para elaborar quadros sobre a história de seus estados. Depois, lá pelas tantas, tem outras, aquisições e encomendas de 1912, deram início a uma série de outras encomendas. Enfim, gente, cada cor, tá, correspondia a uma questão específica de problematização de uma imagem, tá? Como é que a gente pode problematizar uma imagem? Através do artista, e aí ali em cima, né, todos os laranjinhas correspondiam a informações sobre o artista. Depois, problematizar a partir de um contexto histórico, né, do contexto de produção dessas imagens. Então, o verdinho ali, né, os dois verdinhos estavam indicando ali da questão da proclamação da República e depois do Borges, né, fazendo uma série de encomendas de imagens após ali o falecimento do Júlio de Castilhos. Depois, a problematização a partir da encomenda de quadros históricos. Qual é a função, né, da encomenda? Então, ali os azuizinhos respondiam isso. Depois, a trajetória da pintura, que é fundamental, gente, para nós entendermos que o que a pintura faz em determinado lugar, seja um museu, seja um palácio governamental, seja qualquer espaço de memória, tá? Depois, o retratado, né, o Bento Gonçalves. Aí ali algumas questões específicas da biografia do Bento. E depois, por fim, as funções das imagens, né, gente? Que funções elas desempenham, né? Em contextos diferentes, tá? Em contextos diversos. Então, a ideia qual era, né? A gente, só deixa eu voltar lá agora para outra apresentação. Ih, foram as duas embora. A gente, então, fez, né? Eu apresentei ali para as alunas, então, o quadro já todo, ele recortadinho, e cada grupinho, então, pegou uma daquelas fichinhas coloridas que vocês viram ali, né? E a partir daquela questão, seja do artista, função da imagem, qualquer outra coisa, elas tinham que buscar a relação ali e, a partir daquilo, montar a imagem, tá? E aqui tá o pessoal ali montando. Então, qual era o objetivo aqui, né, gente? É pensar, né, que uma imagem ela é construída a partir de diversas questões, né? Então, para a gente entender a construção de uma imagem, a gente tem ali o contexto, tem o artista, tem as funções, tem as trajetórias, enfim, ali eu coloquei as que eu, né, como pesquisadora, resolvi colocar porque eu achava as mais importantes. Mas tinham várias outras questões e que vai ao encontro do que se quer problematizar daquela imagem, tá? Então foi muito bacana, porque a ideia era pensar um pouco a imagem a partir da ideia da teia, que foi uma ideia que eu, enfim, que eu venho pensando há muito tempo, que é, gente, a gente pensar a imagem no centro de uma teia de aranha mesmo, uma coisa bem biológica, né? Porque a gente sabe que a aranha ela vai para o meio daquela teia e vai tecendo toda a sua teia. E cada fiozinho vai para outro fiozinho, e é assim com a imagem, gente. A imagem está no centro de uma teia de relações, e todos eles se relacionam. E claro, se a gente vai pegar toda essa teia, a gente vai enlouquecer, porque são muitas coisas. Mas cabe a nós, né, pensar e direcionar o que a gente quer problematizar daquela imagem. Vai ser o Bento Gonçalves, vai ser a Farroupilha, vai ser o museu, vai ser o espaço, vai ser a trajetória, enfim. Aí cabe a nós, né, professores, pensarmos o que a gente quer, né, e sempre usar essas imagens no sentido de problematizá-las para que novos conhecimentos aí sejam construídos, porque uma das coisas que eu mais escuto, gente, é quando a gente fala sobre Farroupilha, sobre Bento, Anitta, Neto, seja lá quem for, é que, ai, nossa, lá vem falar de novo sobre Farroupilha. Mas a Farroupilha ainda tem muita coisa a ser estudada e a ser, né, debatida e ressignificada. Então, as imagens são exemplo disso. A quantidade de questões que a gente pode tirar,
dessas imagens, né? E problematizar um evento que é o nosso evento, é o nosso feriado estadual e que, né, hoje em dia com a questão, né, da história regional no ensino fundamental e médio também, né, é uma coisa bem problemática. Então, para nós é um instrumento aí bem interessante, importante para nossa prática docente. Gente, espero que não tenha cansado vocês, que não tenha, né, falado muito rápido. Eu agradeço imensamente a todos e todas que estão aqui e fico inteiramente à disposição para a gente conversar, para discutir, né, o que vocês quiserem. Muito obrigada, gente. Bom, primeiramente eu que gostaria de agradecer por essa baita aula, tá, Luciana? Eu Imagina. confesso que, na verdade, assim, me despertou também muito a vontade agora de trabalhar em sala de aula, né, com os recursos que eu fui vendo ao longo da trajetória, né, como tu foi apresentando sobre o uso das imagens. Eu acho que a questão ali da oficina, né, dos quadros me chamou muita atenção e eu já estava pensando assim, nossa, os meus alunos, eles vão adorar aquilo ali. Eu acho que é um recurso, assim, muito interessante para a gente levar para a sala de aula mesmo, né, para debater o uso da imagem, né, para a construção das narrativas, né, das verdades históricas e como que a gente vai construindo os regimes de memória, né, me veio muito na cabeça de Uhum. debater isso, o que que a imagem traz com relação aos regimes de memória que a gente vai formando. Exato. Eu gostaria, assim, de deixar até isso no ar, de repente, para fomentar também um pouco mais o debate, né? Enquanto isso, tá? Isso agora para os nossos estudantes que estão presentes, eu vou deixar o link da presença também e vou deixar um tempo em aberto caso vocês tenham alguma pergunta, tá, pessoal? Eu deixei aqui essa questão dos regimes de memória para, de repente, a Luciana também ampliar e ver como que a gente pode fazer uso das imagens para a gente debater isso, né? Uma coisa que sempre vem também em questões em sala de aula, eu estava procurando agora, eu não sou muito bom com o nome das obras, mas é uma obra sobre o nome dela, né? Carga de Cavalaria Farroupilha, Ah, sim. do Uhum. Guilherme Littrand. E essa imagem ela aparece muito quando a gente vai falar, né, sobre a Revolta Farroupilha, né? E aí ela tem uma imagem que tem umas bandeirinhas da Alemanha. Os alunos falam que é da Alemanha e eles não conseguem às vezes associar que aquilo, né, é o contexto aqui né, do Brasil, da história aqui do Rio Grande do Sul, né, da Revolução Farroupilha. Então, é como uma imagem ela pode, né, significar de diferentes formas assim pelo olhar, né, do aluno, o olhar do professor, enfim, tem essa diferença. Então, essa seria a minha contribuição, e se mais algum aluno também se sentir à vontade, tá, pessoal? Podem mandar aqui no chat a pergunta que a gente vai, peço daí para a Luciana responder para a gente, tá? Vou deixar o link aqui, vou deixar uns minutinhos também, caso vocês tenham interesse aí em ampliar o É, gente, debate, tá? fiquem super à vontade. E essa questão, Maurício, que tu falasse sobre as bandeirinhas da Alemanha, eu lembro que na pandemia a gente estava fazendo as aulas, né, online aqui, e eu lembro que uma das aulas que eu dei, eu acho que era 7º ano, a gente estava falando sobre monumentos de Porto Alegre. E aí, lá pelas tantas, eu comentei na aula, eu digo, ai, gente, naquele monumento das Cuias que tem ali perto do Parque da Harmonia, e aí eles ficaram assim, ah, Monumento das Cuias. Eu digo, sim, gente, Monumento das Cuias. Aí um falou lá, né, o apelido da obra, e um outro aluninho, eu lembro que ficou com uma carinha assim, ele não sabia qual era. Aí eu digo, tá, peraí que eu vou mostrar aqui. Aí quando eu mostrei, ele, ai, Sora, tu não falou que era o monumento da Covid. E eu digo, cara, é claro, porque a gente tem que também entrar nesse mundo do aluno vendo uma obra de arte, o que ele está interpretando daquilo, e é muito bacana também, né? Pô, pensar, olha a bandeirinha da Alemanha ali, também é uma forma da gente problematizar, né? Ó, vamos pensar que essas bandeirinhas estão fazendo aí também, né? Porque tem várias, né? Na sequência das farroupilhas aí que foram pintadas várias cargas de cavalaria, e sempre a bandeira é o elemento mais importante. E tu sabe que nessa da proclamação da República, de Piratini, pintada pelo Antônio Parreiras, ele tinha colocado na proclamação do Neto uma bandeira do Rio Grande do Sul, a famosa bandeira, né? E aí ele mandou um estudo para o Borges, uma carta com a fotografia, e lá pelas tantas, uns anos depois, ele, ai, Borges, olha só, mudei toda a pintura. Por quê? Aí ele escreve na carta, e essas cartas estão no nosso acervo lá no Instituto Histórico e Geográfico também. Então ele diz assim, ai, sabe que eu
pesquisando aqui nas fontes, eu descobri que a bandeira, essa tricolor do Rio Grande do Sul, só foi levantada em novembro de 1836, e não no dia 11 de setembro de 1836, quando foi a proclamação lá e tal. Então eu tirei a bandeira e mudei toda a pintura. Então ele tem os estudos que ele vai mandando, e a obra final é diferente porque ele tira a bandeira fora, porque na documentação que eu estou lendo não tem bandeira nenhuma. Então é muito bacana a gente pensar também, né, esses objetos e a própria bandeira, que não deixa de ser, né, um símbolo dentro desse conjunto aí republicano, né? Claro, perfeito. Muito obrigado Imagina! pela contextualização, pela resposta. Eu tô... Acredito que a gente vai partir, né, da palestra, assim, hoje, né, desse encontro que a gente teve, a gente com certeza vai começar a pensar, né, em ressignificar o uso da imagem em sala de aula. Acredito também que os alunos que estão presentes, quem não está no estágio, ainda vai, né, estar cursando aí a disciplina de estágio, é uma baita dica também para a gente estar elaborando nossos projetos de aula, nossos planejamentos também, né, como recurso didático também. Enfim, as possibilidades são várias. Se ninguém, tá, pessoal, tiver alguma pergunta, né, eu dei esse tempo de resposta também para que vocês pensassem em alguma pergunta, a gente já vai se encaminhando para o encerramento do nosso encontro. A gente até passou alguns minutinhos, mas creio que foi bem proveitoso esses minutos a mais também. Foi de grande importância para mim. Eu vou colocar aqui, Certo, Maurício, se tu me gente? dá licença. Uhum, O livro do Parque Bento que eu falei, que tem vários artigos bacanas ali sobre memória, sobre patrimônio, tá? uhum. Botei, gente, o link quando vocês abrirem, ele vai direto para o negócio, para a página que se compra o livro. Mas ele é um e-book gratuito, então eu não consegui achar o link. Mas é a editora FI, vocês coloquem ali o título do livro, que é o esse Parque Histórico General Bento Gonçalves, Educação Patrimonial, Memória, História e Patrimônio do Rio Grande do Sul. E aí Uhum. vocês vão ver que tem o e-book gratuito ali, tá? Então Tá. não é para, imagina, comprar o livro físico, tá ali o e-book gratuito que é justamente para esses processos, né, de educação patrimonial, ações educativas. Uhum. E eu super agradeço Maurício, Marcos, Josué, Ellen, Graziele por estarem aqui e fico inteiramente à disposição, gente, de vocês para o que vocês, né, precisarem aí, dúvidas sobre pinturas, né, para a gente debater, porque trazer essas questões para a sala de aula são sempre riquíssimas, né, e a gente pode, né, formar uma geração bem crítica com relação às imagens, não só históricas, mas qualquer tipo de imagem que a gente, né, veja circulando aí nessas épocas de filtros e inteligências artificiais. Certo, gente. Então, estamos encerrando, né, o nosso primeiro encontro aqui da Semana do Educador, né? Então, gostaria novamente de agradecer a presença de todos, né, principalmente a presença da nossa palestrante Luciana. Acho que contribuiu muito, né, para o nosso aprendizado em relação ao uso da imagem, né, para o ensino da história. E muito obrigado, né, pela presença de todos. Ah, gostaria também de informar, né, que essa semana a gente tem mais eventos que vão acontecer, né, ao longo da semana. Então, a gente tem eventos aí. Eu vou participar como mediador ainda quinta e sexta-feira. Então, estão todos convidados, né? A gente tem o nosso cronograma. Se alguém tiver alguma dúvida com relação também aos horários, né, eh, ou aos eventos, né, as temáticas que vão aparecer aí ao longo da semana, pode me contatar ali pelo ambiente virtual que eu mando para vocês todo o cronograma certinho, tá, pessoal? Eu acho que, inclusive, eles já foram até postados lá nos nossos murais de aviso, então vocês têm livre acesso ali para estar participando, tá, de todos os nossos encontros aqui, tudo que a gente preparou de live, tá? Então é um convite aí para aproveitar bastante essa semana do educador, que tem muito material, muita palestra que são, né, interessante, importante também para a gente estar debatendo aí os rumos da educação, né, da profissão docente, enfim, várias possibilidades, certo? Então, uma boa noite e muito obrigado pela presença, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Luciana, obrigado. Imagina.